seja abundante. Assim oramos e decretamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Que Deus abençoe, bispo. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda. Não, está devagar, gente. Graça e paz, igreja do avivamento. Meu Deus, eu tenho acompanhado o que Deus está fazendo aqui nesses dias. E para mim é um privilégio, uma honra poder fazer parte desse momento tão precioso, tão maravilhoso. Gostaria muito que a pastora Adriana estivesse aqui também. Aqui também tem esse negócio. Microfonezinho, né? Que bom, gente. E ela não pôde estar, alguns compromissos, mas na próxima vez ela vai estar aqui. O meu filho Adrian também. Glória a Deus, porque o bispo, para mim, ele faz parte da minha família, é um irmão em Cristo. Deus nos conectou em uma mesa da presença. Posso ouvir um amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida já, que Deus vai te dar conexões e alianças em ambientes proféticos. E olha para essa pessoa que está do seu lado. Quem sabe essa pessoa que Deus colocou no seu lado nessa noite é alguém que vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa. É alguém que carrega algo da presença de Deus e pode abençoar a sua vida. Posso ouvir um amém? Então a gente estava num ambiente ali mergulhados na presença, tantos homens de Deus, tantos profetas de Deus, mas Deus me conectou com ele e tem sido alguém que tem abençoado muito a minha vida, a minha casa e a minha família. Eu não tenho dúvida que essa noite Deus vai falar ao teu coração de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém? Até porque algumas interferências para chegarmos até aqui. Houve algumas interferências. Mas Deus abriu a porta, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Glória a Deus. E Ele preparou todo o cenário para que eu chegasse até aqui, porque Ele tem uma palavra, Ele tem algo para liberar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Geralmente eu me esqueço, eu estou aprendendo a falar. Eu escrevi esse livro, Avivamento, uma experiência pessoal. Aqui fala sobre avivamento no lar, avivamento familiar. E se você quer se aprofundar mais no avivamento bíblico, eu te indico esse livro. Em algum lugar aí fora, na livraria, vai estar esse livro, e você pode adquirir ele em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus por isso. Aqui também nós temos esse outro livro. Esse livro é Orfandade. E através desse livro você vai entender e reconhecer a paternidade de Deus. Então você que quer aprender mais sobre a paternidade de Deus, você tem que identificar se existe alguma orfandade dentro de você. E se você ler esse livro, você vai ter uma revelação profunda da paternidade de Deus sobre a tua vida. Todos os meus livros, eu indico você ler ele juntamente com a Bíblia. Porque todos os meus livros têm os capítulos e os versículos e os fundamentos bíblicos para que você possa estudar e ler esses livros. Tem uma camiseta também ali que vem acompanhando o livro Avivamento. Você pode adquirir. Esse livro eu quero ofertar orfandade para você, meu irmão. Eu quero abençoar a sua vida com esse livro. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Tem alguém? Vem aqui então, você vai receber esse outro livro de presente em nome de Jesus. Quem mais quer livro aí? Quem mais quer livro? Quem mais quer? Aí no final você passa ali. Amém? Avivamento está R$40 e o orfandade está 45, o pessoal aí, e a camisa 60. Então o pessoal aí pode anotar lá. Eu não sei se eu passei o valor para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão com fome e sede da presença do Senhor? Quantos querem mais de Deus? Quantos creem que a presença do Senhor é real nesse lugar? Oh Jesus, queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. Deseje muito a presença de Deus.
Shacadaralabas. Shubarababasacataralabas. Você pode se soltar um pouquinho na presença? Chorababanagasuri babababa. Chacataralabalabas. Chorobeabacandore balabas, sequere babá. Essa é uma noite de avivamento nesse lugar. Essa é uma noite de curas, milagres, prodígios e maravilhas. Ei, prepara o teu espírito para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu sinto a presença dEle aqui nesse lugar. Quantos creem nisso? Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos 4:35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Chorabababás. Naquele dia de tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passamos para outra margem. Fala comigo, passamos para outra margem. Passamos para outra margem. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o Senhor disse para mim que esse é um tempo onde Ele vai nos tirar de uma margem e nos levar para uma outra margem. E nós já estamos vivendo isso na prática. Posso ouvir amém? Essa igreja tem uma história, uma trajetória, uma caminhada. Só que nesse tempo Deus está querendo nos levar para um novo nível, para uma nova estação. E todas as vezes que Deus quer mexer conosco, quer mexer com a cidade, quer mexer com as estruturas de uma cidade, Deus Ele movimenta o seu povo de um lado para o outro. Eu posso ouvir amém? E nesse tempo Deus preparou essa igreja para viver um grande avivamento nessa cidade. E é por isso que Deus está movimentando essa igreja de geografia física. É por isso que Deus está movimentando você de uma geografia, querido, para que você possa viver algo novo da parte do Senhor. Então, eu quero que você entenda algo, que nesse tempo, Deus não quer nenhum dos teus filhos parados, estagnados, porque o ministério de Jesus foi um ministério em movimento. Diga comigo, o ministério de Jesus foi um ministério em movimento. Jesus se movimentava de um lado para o outro. Jesus se movimentava de uma casa para outra. Jesus não tinha um ministério estático, parado. O ministério de Jesus era um ministério em movimento. E o reino de Deus está em movimento. Não é mais tempo da igreja ficar parada. Não é mais tempo de nós ficarmos parados. É tempo de nos movimentarmos para aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. E eu creio que esse é o tempo, essa é a estação certa, que Deus está chamando a sua igreja para viver algo novo. E esse algo novo precisa de termos coragem, de ouvir a voz de Deus, o comando de Deus, a direção de Deus para aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Quando Ele diz passamos para outra margem, não tem sombra de dúvida que Ele está dizendo vai dar certo. Diga para esse irmão, vai dar certo. Quando Ele diz passamos para outra margem, Ele está declarando, vai dar certo. Nós vamos passar para outra margem. Assim como Paulo um dia disse, olha só, nós podemos ter algumas percas no navio, mas eu tenho certeza que nenhum dos nossos vão perecer. Talvez na transição da nossa vida tivemos algumas percas, algumas bagagens, mas há uma certeza que nenhum dos nossos vão perecer. Se Deus te deu uma palavra que você vai passar para outra margem, que você vai chegar do outro lado, eu e a minha casa chegaremos do outro lado em o nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus chamou essa igreja para dar um passo, para passar para outra margem, Ele já estava preparando o cenário, Ele já estava preparando o ambiente.
Deus não dá uma ordem, uma direção clara para os teus filhos sem antes preparar tudo. Quando ele diz para Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Você vai agora fazer o que eu ordenei a Moisés. Porque Deus está chamando famílias que começam algo, mas Deus está chamando famílias que vai continuar essa obra. Alguém está comigo? Não, você não está entendendo. Existem famílias que começaram, existem famílias que vai continuar. Essa obra não vai ficar no meio do caminho. Esse ministério não vai ficar no meio do caminho. Essa igreja não vai parar em frente ao Jordão. Essa igreja vai continuar, porque Deus está levantando os Josués para atravessar o Jordão. Quando Deus disse para Josué: Josué, não tema, eu sou contigo, Ele está dizendo para essa igreja: é um tempo de atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão requer uma liderança que tem uma mentalidade de governo. Alguém está comigo? Deus está chamando homens posicionados. Cadê os homens posicionados? O bispo Rafael Divino não pode atravessar só, porque tem que ter sacerdotes posicionados, tem que ter guerreiros posicionados, tem que ter intercessoras posicionados, tem que ter um exército. Para atravessar para alta margem, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou seja, será que nós vamos ou não vamos? Nós vamos ficar aqui ou nós vamos acompanhar a mudança? Porque a mudança ela não pode ser só geográfica. A mudança deve acontecer de dentro para fora. Se eu não mudo aqui, nada muda fora. A mudança tem que começar na minha mente. A mudança tem que começar dentro de você. Ah, querido, Deus já está mexendo com algumas pessoas, Deus já está trabalhando com algumas pessoas. A sua visão deve ser ampliada, a sua mente deve ser transformada. Não vos conformeis com essa feira de Santana, mas transformai-vos por uma mudança de mentalidade. Deus está abrindo a mente da igreja, dizendo: eu quero fazer algo poderoso nessa cidade. Tem alguém comigo para dar glória a Deus? Passamos para outra margem. Não tem como, irmãos, nós ficarmos parados. Não tem como nós não avançarmos. Famílias precisam avançar. Cadê os homens? Dá um glória a Deus bem alto. Cadê os sacerdotes? Dá um glória a Deus bem alto. Os sacerdotes precisam ficar em pé, posicionados em frente ao Jordão e dizer: ei família, come here please, vamos atravessar para o outro lado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um tempo dos homens se levantar e dar um comando para a sua família. Essa cidade não vai engolir a nossa casa, a nossa família. Nós que vamos transformar essa cidade, porque nós temos uma palavra. Todo convite para avançar vai ter oposição. Posso ouvir um amém? Todo convite para sair do lugar que você está aprisionado precisa, querido, de você ter autoridade. Precisa de uma palavra. Quem aqui já tem uma palavra? Quem aqui já tem uma palavra? A autoridade você já tem, já foi conquistada na cruz do Calvário. Mas é necessário posicionamento. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Neemias, foi assim com Jesus e os discípulos, quando eles disseram: passamos para outra margem. Havia uma tempestade no percurso. Quando eu decidi sair de Porto Seguro para chegar até aqui, houve uma grande tempestade. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Do nada, não estava nos planos. Estava tudo ensolarado, bispo. Estava tudo tranquilo. Daqui a pouco vem um vento, daqui a pouco o tempo fecha, daqui a pouco vem uma tempestade. Foi uma tempestade de no máximo 30 minutos, mas veio uma tempestade para tentar interferir a minha chegada aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, querido: a tempestade não pode parar quem sabe para qual lugar está indo.
A tempestade não pode parar quem tem uma rota calculada pelo Espírito Santo. Eu tinha uma palavra de Deus para estar aqui hoje em Feira de Santana, na Mavec, e a tempestade não poderia me impedir. Eu tenho uma palavra para você: nada e nem ninguém pode impedir você chegar do outro lado. Show, baraba, calabalaba. O problema é que Eclesiastes 11 vai dizer: quem observa os ventos nunca semeia. Se nós formos olhar as tempestades da vida, nós não vamos avançar. Se nós ficarmos olhando para os problemas, nós não vamos crescer. A questão é que você se limita à situação atual diante de você e esquece que é uma promessa maior para aquilo que Deus... Tem gente que esqueceu das promessas que Deus fez para essa igreja. Tem gente que está aqui agora e fala: meu Deus, deixa eu te falar, isso é apenas o começo do que Deus vai fazer. É porque temos memória curta daquilo que Deus prometeu. Ei, você não se tocou ainda, talvez você não entendeu. Você está dentro de uma profecia, você está dentro de uma palavra, você está dentro de uma vida de oração, você está dentro daquelas caravanas que iam para mergulhados na presença, e lá eles recebiam palavra dos profetas que um dia subiram nesse altar e disse: Deus está dizendo, alarga a tua tenda, alarga a tua tenda. É um tempo de conquistar territórios. Só passa para outra margem quem está disposto a conquistar território. Tem alguém comigo? Diga para esse irmão que está do seu lado assim: só passa para outra margem quem está disposto a conquistar território. É mais fácil ficar do lado de cá, é mais fácil ficar no comodismo. Mas quem quer conquistar território, ele vai ter que se movimentar. Quem quer conquistar território vai ter que atravessar o Mar Vermelho. Quem quer conquistar território vai ter que atravessar o Jordão. Quem quer conquistar território, querido, vai ter que derrubar as muralhas de Jericó. Quem quer conquistar território tem que se movimentar no reino. Eu estou diante de uma família hoje que quer conquistar território. Aonde estão os conquistadores de território? Se levante e celebre. Ei, chacadaraba, cadaraba, laba, laba, naraba, chouraba, cai. Conquistadores de território não param diante do gigante. Conquistadores de territórios não param diante das tempestades. Conquistadores de territórios não param diante das ameaças de Jezabel. Conquistadores de territórios não se intimidam com Sabalaques e Tobias. Conquistadores de território têm uma palavra: eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Chegou o tempo da intimidação cair por terra. Esse espírito de intimidação que tenta paralisar você, a sua casa, a sua família, não pode te parar. Ei, Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Deixa eu te falar, a mesma palavra, ela ecoa hoje e eternamente. Ser forte e corajoso, Ele está contigo. Araba, candoro, show, cababa. Araba, nagaçou. Diga para esse irmão, fala, tenha convicção. Fala, se veja do outro lado. Se veja dentro dessa casa. Se veja dentro desse carro. Se vê, você vai falar: eu não vou vir para esse templo sozinho. A minha família vai vir junto. Meu Deus do céu, não. A esposa não vai chegar aqui de mão vazia, não, minha irmã. Você vai entrar para esse novo tempo. Você vai passar para outra margem de mãos dadas com seu varão. Ele vai entrar aqui, vai sentar nessa cadeira. O seu filho vai vir com você. Vocês vão entrar aqui com a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ver um novo tempo de Deus na sua vida. Pastor, mas tem uma tempestade aí. Não, irmão, você tem uma palavra. Pastor, mas tem um tal de mar. Você tem uma palavra. Pastor, mas tem uma muralha. Você tem uma palavra.
Pastor, mas está luta. Você tem uma palavra. Eu tinha uma palavra para estar aqui, e uma palavra move céus, uma palavra move terra, uma palavra move recurso. Todo recurso que você precisa nesse tempo está sobre uma palavra liberada, e eu vou liberar sobre a tua vida agora. É só para quem crê. Todo ouro, toda prata, todo recurso, todo território que essa igreja precisa está liberado agora. Pega, 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 pega. Tudo o que você precisa está nele, está nele, está nele. Oh, Ramacharabalabassou. Ei, Arabalabassou. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos predestinou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Deixa eu te falar, já está tudo liberado. Deixa eu te falar, já está tudo separado para você. Ei, existe uma medida para você, existe uma porção para você, existe algo te esperando. O território que Deus preparou para Israel, o território que Deus preparou para você, você deve tomar posse. Diga para esse irmão, fala assim: território. Fala, território que o dono não se apossa é espaço para usurpadores, é espaço deixa eu te falar algo. Tem gente que não está tomando posse do território. Território não ocupado é espaço para animal entrar, é espaço para erva daninha crescer. Território não ocupado é espaço para invasores entrar. Toda vez que Israel, bispo, não ocupava um território que Deus declarou, o inimigo vinha e tomava posse. Você não está entendendo. Toda vez que Deus diz passa para outra margem, você fica, será, como, tempestade, recurso, isso e aquilo. O inimigo vem e fala, você não quer não? Tem um portal aberto, tem uma palavra, você não quer? Eu quero. Eu esqueci o nome do autor, mas eu estava lendo um livro, A Chave da Economia dos Céus. Não sei se você já leu, mas o autor fala que teve uma experiência que um anjo das finanças, e se tem anjo guerreiro, tem anjo mensageiro, tem anjo, é provável que tenha anjo da economia dos céus. Posso ouvir amém? Então é uma experiência dele, não é algo bíblico, mas é uma experiência que ele diz que contou e ele relata em um livro. E ele diz que todos os projetos que existem na terra, Deus procura alguém, Deus procura um homem, Deus procura uma mulher para entregar esse projeto. O diabo não tem acesso a tirar do céu os projetos. Ele não consegue roubar dos tesouros do reino dos céus os projetos. Então, como não é dele, precisa manipular alguém. Como não é dele, precisa que alguém quebre um princípio. Como não é dele, precisa que alguém, querido, não receba aquilo que é para ele. Então, uma vez que aquilo é acessado, mas não é guardado, aquilo é acessado, mas não é dominado, aquilo é acessado, mas não é ocupado, vem o inimigo e toma posse. Jesus disse, se uma casa estiver vazia e não for ocupada, querido, vem mais 7 demônios e toma posse. Alguém está entendendo? Eu estou dizendo para você hoje, ocupe o território que Deus preparou para você. Essa ideia, esse projeto, essa visão, essa revelação que Deus te entregou, não abra mão dela. Talvez você não está entendendo, eu vou refrescar a sua memória. Algum dia você teve a ideia de abrir um comércio, uma loja. Passa 2 meses, 3 meses, você vê a fachada, às vezes até a logo parecida com o que você projetou. Quem já teve essa experiência? Alguém já teve a experiência de escrever um livro e você fala, o título do livro é esse, a capa é assim. Passa alguns meses, alguém publica o livro com o título e a capa parecida com o que você queria publicar.
Alguém um dia teve a ideia de abrir um salão, a ideia de, não, eu poderia comprar aquele terreno, e você ficou só, eu poderia comprar. O Espírito Santo te dando a direção, mas você não comprou, e passa-se um tempo, alguém comprou, e aquele terreno que valia 100 mil, está valendo 1 milhão. Deixa eu te falar algo, eu quero dizer para você, ei, esse é um tempo de você ficar atento, e ter discernimento de espírito. Existe uma palavra já liberada sobre essa igreja. Eu não vim aqui pregar nada novo, eu vim aqui ativar o que está dentro de você. Eu vim dizer para você, chegou o tempo de ocupar os territórios geográficos que Deus preparou para você. Tantas pessoas no ministério chegam no ministério e começam a congregar aqui, e elas sonham um dia pregar, elas sonham um dia ser parte do louvor, elas sonham um dia servir em uma outra área. Deus está falando para ela passar para outra margem. Deus está falando para ela ocupar o espaço geográfico que Ele preparou para ela naquele ministério. Mas ela fica só no campo da ideia, ela fica só pensando, ela fica só imaginando: ah, se eu fizesse, ah, se um dia eu tivesse oportunidade, ah, se um dia a igreja me desse oportunidade, ah, se um dia o pastor me desse oportunidade. Mas eu quero dizer para você, querido, enquanto você fica pensando, alguém chega aqui na igreja, em um belo culto como esse, aceita Jesus. Você já está aqui há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. A pessoa aceita Jesus, e quando ela vem aqui, ela aceita Jesus, ela aceita o pacote completo. Ela pega a benção toda, e ela olha no olho do pastor e fala assim: tamo junto, eu sou a nova criatura. No culto de segunda-feira tem oração, ela está aqui. Vai ter uma vigília, ela está junto. Vai ter um mutirão, ela está lá limpando a igreja. Vai ter a conferência da família, ela convida no mínimo 30 pessoas. Ela não vem só, ela vem com 30 junto. Ela fica procurando algo para fazer, porque ela quer ocupar o território que por herança e por direito já é dela. E ela não abre mão, ela não abre espaço. 1 ano depois está ela pregando, está ela fazendo a obra, e você diz: como que pode? Fulano entrou esses dias e já está fazendo o que eu não fiz. Não é não, querido, é porque ela saiu da margem que limitava ela. Ela entrou no oceano do Espírito. Ela não quis água no tornozelo, água no joelho, ela quis mergulhar na presença. Tem pessoas que querem ficar na margem. Deus está chamando você para entrar em outro nível. Show, barabacalaba, ei, cataralaba, show. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Futuca esse irmão que está do sofá. Até quando? Fala para ele. Até quando você vai ficar à margem? Fala para ele. Até quando você vai ficar à beira do caminho? Até quando você vai ficar só pensando, imaginando, projetando? Não, querido, esse é um tipo de conquistar território. Conquistar território é enfrentar tempestades de um lado e principados do outro. Alguém está entendendo? No meio do percurso, tempestade. Do outro lado, legião de demônios. Mas deixa eu te falar algo. Deus quer que você seja um libertador nesse tempo. Famílias que libertam. Ah, você não está entendendo. Quando Deus movimentou essa igreja do território que estava para esse, é porque Deus só falou assim: os gadarenos dessa região serão libertos. Os gadarenos dessa região serão libertos. Se prepare, bispo, porque vai vir uma geração acelerada. Você não está entendendo? Como assim, pastor? Atravessou a margem, chegou aqui, aí os endemoniados vêm, caem de joelhos, se prostram, são libertos. Só que eles não querem mais esperar a escola dominical. Eu vou falar. Eles não querem esperar mais o curso A, o curso B, o treinamento C. Eles estão dizendo assim:
Ei, bispo, eu posso caminhar contigo? Ei, bispo, eu queria uma visita. Ei, bispo, eu queria um discipulado. O bispo não vai e liberta o seu bairro, liberta a sua cidade. Virá uma multidão de homens e mulheres que virão cheios do Espírito Santo. Virá uma multidão de homens que ontem eram prostitutos, outros eram drogados, outros eram falidos, mas de um dia para outro se tornarão apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. E não adianta reclamar. Mas bispo, essa mulher tinha uma legião de demônio. Esse homem era... Não, irmão, não adianta. Tem pessoas que uma só vai trazer centenas de pessoas. Não pode ter inveja de quem ganha alma. Tem pessoas que uma só vai trazer centenas de pessoas. Chorou mamãe. Existe Cornélios nessa região, nessa cidade. Existe Cornélios nessa cidade. Quem é os Cornélios, pastor? Atos 10, Atos 11, quem é os Cornélios? Os Cornélios são homens bons, piedosos, homens que dão esmola. Deus ouve a oração deles. Quem está comigo? Deus recebe a esmola deles. Só que eles não são salvos ainda. Se prepara que vai vir os Cornélios. Vai vir. Existem homens bons nessa cidade. Existem homens íntegros nessa cidade, que têm uma fé. Mas esses homens ainda não foram alcançados pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Mas levante a sua mão. Você vai sair da margem que você está. Assim como Pedro estava do lado de cá. Não, meu negócio agora é com os judeus. Jesus falou, você tem que atravessar e ir para os gentios também. Ah, meu Deus do céu, você não está entendendo. Essa igreja não vai ficar de um lado ou do outro. Essa igreja vai se levantar. Deus vai usar você para atravessar a margem. Deus vai levantar você para sair dessa cultura que limita você. E você vai tocar em outras pessoas. O que é isso? Espírito de religiosidade. A religiosidade impregnada na mente de Pedro. Não, mas foi preciso ter uma visão. Um lençol descendo do céu. Toda espécie de réptil. Ele disse, isso é impuro, eu nunca comi tal coisa. Coloca a mão na tua cabeça e fala, ah, meu Deus, eu preciso amar as almas. Eu preciso amar as pessoas dessa cidade. Ah, você não está entendendo. Que você seja batizado com batismo de amor, de compaixão pelas vidas. Pedro estava limitado apenas a um território. Ah, mas ele foi impactado pela presença de Deus. Ele foi impactado pelo poder de Deus para atravessar o território. Existem casas, existem famílias que precisam de você. Deus vai levantar os Filipos nessa igreja, que vão correr, que vai sair da cidade e vão ao deserto. Eu estou profetizando para uma igreja que vai crescer. Eu estou profetizando para uma igreja que vai multiplicar. Eu estou profetizando para uma igreja que vai expandir. Eu estou profetizando para uma igreja que vai viver um grande avivamento. Diga comigo, fala assim, eu preciso dar os primeiros passos. Eu preciso sair da zona de conforto. Essa igreja pode causar um impacto tão grande nessa cidade, que a mídia local, eu vou profetizar. Levante sua mão. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, não para honra e nem glória de homem, mas para que o teu nome seja exaltado. Eu quero profetizar nessa noite que essa igreja entre nas plataformas digitais, que essa igreja entre nos canais de televisão, que essa igreja invada essa cidade, e que os noticiários digam, existe uma igreja
que milagres, prodígios, maravilhas está acontecendo. A Mavec sai da margem e vai para uma outra margem hoje. Eu profetizo um tempo de expansão, um tempo de influência, um tempo de relevância. Deixa eu te falar, a fama de Jesus percorria por toda Jerusalém. Para que isso? Para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam transformadas. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Se alguém mais crê, faça barulho para Jesus. Eu quero te dar um minuto para você orar em línguas, para você adorar. As escolas serão invadidas. Existe uma margem entre a igreja e a escola. Cheia do conhecimento da glória de Deus, como as declare, cobrem o mar e enche a terra o som. Estamos, diga, e estamos juntando a terra. Estamos entrando na sala. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos. Escute, talvez exista uma margem. Tentaram colocar uma imagem entre a igreja e a escola. Eu tenho uma notícia para você. Essa igreja vai ter uma escola. Essa igreja não vai só entrar nas escolas, ela terá a escola mais relevante dessa cidade. Oh! Eu profetizo agora em nome de Jesus. Essa igreja tem uma escola. Os nossos filhos serão disciplinados por essa casa. Oh, Rabacalaba, o recurso virá, as professoras virão, a estrutura virá, mas assim seja em o nome de Jesus. Uma igreja que sai da margem, uma igreja que avança, uma igreja que rompe, uma igreja que conquista território. Oh! Diga para esse pai e para essa mãe, fala assim: não se preocupe. Fala para esse pai, para essa mãe do celular, fala assim: não se preocupe. Os nossos filhos serão discipulados, serão treinados para marcar essa geração. Diga comigo: eu não vou ficar preocupado quando enviar os meus filhos para a universidade, porque eu vou lançar uma flecha polida, eu vou lançar uma flecha afiada, eu vou lançar um missionário, eu vou lançar um pregador, eu vou lançar um evangelista, eu vou lançar um pastor. Haverá células multiplicadoras nas faculdades, nas universidades, porque a igreja sai da margem e entra onde deveria entrar, assume o território que é dela. Disseram que a igreja não pode se misturar com empresas, com empreendedorismo. Não, irmãos, a igreja não se mistura com nada. A igreja dá destino para tudo. A igreja dá norte para tudo. A igreja detém a sabedoria e a graça de Deus. A igreja é a maior escola discipuladora na terra. E eu quero profetizar sobre essa igreja. Essa igreja será a maior escola de empreendedores, porque não haverá margem entre o empreendedor e a igreja. A igreja vai passar para outra margem. Mamon vai cair por terra. Não, você não está entendendo.
Mamon não vai interferir no crescimento dessa igreja. Não tem tempestade, não tem legião. A igreja vai passar para outra margem. A igreja vai conquistar o território. A igreja vai ter empresários, empreendedores de sucesso. Não faltará recurso, não faltará ouro, não faltará prata. Não, 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 não. Êxodo 10, tentaram negociar com Moisés. Faraó disse: olha, pode levar, não vai levar os homens. Aí começa a discussão. Moisés não vai levar as crianças, não vai levar. Daqui a pouco fala assim: não, tá bom, mas deixa o gado, deixa os animais. Moisés falou assim: com que nós vamos ofertar a Deus no deserto? Nós vamos adorar a Deus com o quê? Eu profetizo que a maior preocupação da igreja em ter recursos nesses dias não será apenas para o seu bem-estar e conforto, mas a maior preocupação da igreja nesses dias fala assim: nós precisamos prosperar para honrar a casa de Deus. A maior preocupação, a igreja tem que sair dessa margem que limita, dessa mente de escassez, dessa mente limitada quando se fala de recurso. A igreja tem que avançar isso. Alguém está comigo? A preocupação não é: nós precisamos de dinheiro para se manter no deserto, até porque no deserto eles não precisavam de dinheiro, porque o maná cairia. Quando você adora, o maná vem. Quando você adora, ele te sustenta. Quando você adora, a água sai da rocha. Quando você adora, a provisão vem. Moisés sabia: enquanto tivesse oferta, enquanto tivesse adoração, teria provisão. Quem está comigo? A questão é: a sua preocupação em ter recurso é apenas para o seu bem-estar, ou você está preocupado? Meu Deus, nós temos que forrar essa igreja. Porque se a igreja saísse da margem das finanças e ocupasse o lugar que é dela por direito, amanhã o culto ia continuar aqui. Não me empolgou nem um pouco. Amanhã o culto iria continuar aqui. Aí você tem que falar como Filipe, como o eunuco falou para: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Se fosse você, eu falava: bispo, o que está faltando para continuar o culto aqui? Deixa eu te contar uma história que talvez você não saiba, mas você sabe, mas você finge que não sabe. O avivamento de Atos não foi só o mover do Espírito Santo. Foi um avivamento financeiro também. Quem sabia disso? O avivamento em Atos não foi só não foi só xarabaxaia. Não. Pessoas começaram a vender propriedades e ofertar. Pessoas começaram a ofertar. A igreja começou a experimentar um nível de generosidade sobrenatural. Levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre essa igreja. Eu quero profetizar sobre essa igreja. Eu quero declarar que um avivamento de generosidade vai começar a acontecer nessa igreja. Eu quero profetizar um avivamento de generosidade. E, meu Deus do céu, eu quero céus abertos sobre a tua vida. Céus abertos, provisão virá sobre a tua vida. Todo o recurso que você precisa virá. Você será a resposta de oração e a resposta financeira para esse tempo na igreja do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Eu tenho certeza que tem gente que vai procurar o bispo. Eu falo assim: bispo, eu quero ser resposta. Cutuca cima, fala: passamos para outra margem. Fala para ele: passamos para outra margem. É um tempo de avançar. Nos últimos dias eu tenho visto a igreja, e quando eu digo a igreja, eu estou dizendo no contexto geral, pessoas aprisionadas, bispo. 10 anos na igreja e não prosperam, e não avançam. Não conseguem romper, não conseguem destravar. E você fala: eu vi que o
bispo fez assim, a maioria da igreja. E você fala: irmãos, existem princípios, e o bispo pratica os princípios. É por isso que ele prospera e vai prosperar muito mais. Querendo você ou não, gostando ou não, quem pratica princípio, irmão, é inevitável, vai prosperar. Só que quando nós falamos para ele: irmão, sai dessa margem rasa, desse nível de oferta, dessa mentalidade, para de ouvir cortes na internet, para de ficar se alimentando de lixo, começa a se alimentar da palavra, leia a Bíblia por completo, vê o que fizeram os nossos patriarcas, vê o que fizeram os avivalistas, vê o que Atos viveu de experiências poderosas, a igreja prosperava de uma forma poderosa. Entre nessa dimensão e você vai desfrutar de algo poderoso. Mas qual é o problema nosso? Deixamos de ouvir um pastor que tem uma história, que tem uma vida, para ouvir pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas que viveram experiência negativa não sei onde, mas eles chegam aqui e elas pensam que é a mesma coisa. Irmão, a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês, irmão. Aqui não é a mesma coisa. Deus está levantando essa igreja, Deus está levantando esse pastor, Deus está levantando. Você não está entendendo? Aqui não é a mesma coisa. Eu posso sentir a unção, eu posso sentir a presença de Deus aqui. Aqui não é a mesma coisa. Aqui é a outra margem. É um novo tempo. Eu quero declarar sobre a tua vida um novo tempo. Essa é uma noite de romper o odre velho. Essa é a noite de você receber vinho novo. Quantos querem passar para outra margem? Esse casamento garrado que não sai do lugar, irmão. Não, pastor, mas... não, irmão. Os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas batalhas, as mesmas guerras. A mulher já não aguenta mais conversar dos mesmos problemas. Os filhos já não aguentam mais. Eu quero declarar, vai mudar hoje. Não, você não está entendendo, vai mudar hoje. Porque vai ter uma mudança de mentalidade, vai ter um posicionamento. O homem vai decidir mudar, a mulher vai decidir mudar hoje. Eu quero profetizar sobre essa família. Esse casamento não pode ficar nessa margem. Esse casamento não pode ficar do jeito que está. A sua família não pode continuar da maneira que está. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Irmão, não tem jeito, você casou, vai ter que atravessar o Jordão, vai ter que atravessar, vai ter que entrar na terra prometida, vai ter que ver tudo com essa mulher. Acabou. Cutuca esse varão e fala assim: não tem margem para desistência. Fala, não tem margem para desistência. É se posicionar. O índice de divórcio no meio da igreja só tem aumentado. Irmãos, no meio dos cristãos, de forma muito tranquila, chegam e dizem assim: pastor, não vai dar mais. Não vai dar mais como? Um ano atrás estava no altar dizendo que até a morte nos separa. Então, irmão, cuidado com o que você fala no altar. Porque você falou no altar até que a morte nos separe. E aí quando não morre fisicamente, começa a morrer o quê? Espiritualmente. É isso aí. Às vezes não morres fisicamente, mas espiritualmente começa a declinar. Mas eu quero profetizar sobre o teu casamento hoje. Porque eu quero declarar em nome de... Pastor, mas está em meio à tempestade, mas Jesus está no barco. Esse casamento está passando, mas Jesus está com você. Levante sua mão bem alto. Eu quero dar uma ordem hoje, que todo o vento sobre a sua casa, sobre o seu casamento, aquieta em nome de Jesus agora. Toda turbulência, toda contenda, toda mente dividida. Meu Deus, eu estou orando agora, intercessores comigo.
toda mente dividida agora. Casamentos sejam realinhados agora. Vinho novo sobre esse casamento. Se coloque de pé os casais. Ei, os casados se colocam de pé. Maramandagassou, Rabalabachai. Ribinecassou, Ribinevassou. Ei, os casados se colocam de pé. Pai, eu quero orar, porque há uma luta do diabo contra as famílias. E as famílias estão entrando na estatística do divórcio. As famílias estão sendo destruídas. Mas hoje eu venho profetizar sobre essa igreja. Que essas famílias são famílias proféticas, são famílias apostólicas, são famílias que a sua casa está firmada na rocha. Ore comigo, meu irmão. Ore pela tua casa, ore pela tua família. O inimigo não vai conseguir destruir a tua casa, a tua família. A tua família é bendita, a tua família é abençoada, a tua família é santificada. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família. Chora, bacalabas. Sim. O amor que alcançou a minha casa. Ele, sim, Jesus. Ele, sim, Jesus. A rocha em que minha casa está firmada. A sua família é bendita. Ele, o inimigo não vai conseguir parar a tua casa, o a tua amor família que alcançou a minha casa. Diga, meu Jesus, meu, e eu te entrego, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Oh, Jesus. Toda palavra contrária contra a tua casa cai por terra hoje. Que haja um alinhamento sobre a tua casa. Os teus filhos são herança do Senhor. A tua família é bendita do Senhor. Eu declaro os céus abertos sobre a tua casa. Eu declaro avivamento sobre a tua casa. Os teus filhos cheios do Espírito Santo. A tua casa vivendo o sobrenatural de Deus. Chora mamamarama soquere bababa. Ei, Jesus. Se você quiser continuar em pé e continuar adorando, escute algo. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E serei minhas testemunhas tanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ele estava dizendo: conquista de território. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A igreja precisa avançar nesse tempo. E essa igreja ela não vai ficar limitada só a essa cidade. As nações esperam essa igreja. Aquele que conquista, que permanece em Jerusalém, tem direito a ir para a Judeia. Aquele que passa da margem e vai para a Judeia tem direito a ir para a Samaria. E aquele que vai a Samaria tem direito a ir para os confins da terra. Desculpa, mas quando você vê seu bispo viajando é porque... Alguém entendeu? Alguém entendeu? Está na hora de você conquistar Jerusalém. Está na hora de você conquistar a Judeia, Samaria. Porque Deus quer levar você aos confins da terra.
Existe uma unção que essa igreja tem, que ela tem que atravessar o oceano. Oh! Existe uma unção que essa igreja tem, que tem que atravessar os bairros. Existe uma unção que essa igreja tem, que tem que atravessar as cidades. Existe uma unção que essa igreja tem, que tem que atravessar a Bahia. E o bispo sozinho não vai poder incendiar as nações, mas Deus vai levantar tochas incendiárias. Deus vai levantar avivalistas, jovens Mavec. Chegou a vez de vocês acender as tochas. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Diga até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Escute. Para finalizarmos, Jesus diz: passamos para outra. Fala, é uma certeza, é uma convicção. Não pode ter dúvida, não pode ter desânimo, não pode ter distração. Passamos para outra margem, é uma ordem. Sair do ambiente que você está agora é uma ordem. Se movimentar é uma ordem. Porque chegou o tempo, pastores que estão aqui, Deus não quer você, pastores, na margem que se encontra. Ele tem algo a mais. Líderes que aqui estão, chegou um tempo de avançar, chegou um tempo de romper. Ele garante: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não envia sem presença, Ele não envia sem recurso, Ele não envia sem direção, Ele não envia sem proteção. Quando Ele envia, Ele garante. Quando Ele diz: ficar em Jerusalém, Ele diz: primeiro eu vou revestir vocês de poder. Deus quer preparar essa igreja nesse tempo, para que essa igreja possa andar em poder e autoridade. Dunamis, poder. Exousia, autoridade. Deus quer encher essa igreja de poder e autoridade, porque o território que vocês vão conquistar agora é necessário convicção. A terra é boa, mas tem gigante. Não tem problema. Deus levanta o Josué e Caleb e diz: esses gigantes serão como pão em nossa boca. Deixa eu te falar, o tamanho que você vê, o gigante, é o tamanho que ele é para você. Mas a partir de hoje, você não verá dessa forma. Esse gigante será como pão em nossa boca. Eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Pastor, nessa noite eu quero sair dessa margem. Eu quero entrar em um novo nível. Eu não quero mais água nos tornozelos. Eu não quero mais água nos joelhos. Eu quero viver algo novo da parte do Senhor. Ele quer revestir a igreja de unção, de poder. Pastor, nós já recebemos ontem e ontem de ontem, mas hoje Ele quer encher você de ousadia. O maná de ontem foi ontem. Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais. Aonde estão os famintos? Aonde estão os sedentos?
Ele tem mais. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva. Vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do seu Espírito. Que seja hoje. Vem, 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 vem. Oh, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Que seja hoje, que seja agora. E a terra clama. Oh, a terra mais uma vez. Existe uma unção. Existe uma unção. Existe uma unção. Existe uma unção para a conquista de território. Receba. 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 Existe. Receba. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele. Seus inimigos, seus inimigos, pois nosso Deus, tudo. Escute. Eu vou recapitular o que eu preguei rapidinho para você entender. Jesus diz: passamos para outra margem. Escute. No meio tinha uma tempestade. A tempestade não é o problema quando eu entendo quem está comigo no barco. A tempestade não é o problema quando eu tenho uma palavra. Quando eu tenho uma palavra, eu tenho a certeza que eu vou chegar do outro lado. Esse casamento seu não vai acabar. Essa empresa não vai falir. Esse ministério não vai parar. A tempestade não vai impedir você de avançar. Passamos para outra margem. Se Ele falou, vai acontecer. Ele se garante. É Ele que acalma o vento. É Ele que acalma a tempestade. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Sim. Eu falei também o quê? Do outro lado existe os gadarenos, aquele que ninguém dá nada, aqueles que ninguém acredita, mas é aqueles que de repente, aquele que tem autoridade sobre principados e potestades, sobre demônios, liberta. Aquele que não era de um dia para outro passa a ser. Aquele que não tinha autoridade passa a ter. Aquele que não sabia pregar começa a pregar para 10 cidades. Deus vai fazer uma revolução. Essa movimentação vai libertar centenas e milhares de pessoas nessa cidade. Eu sei o que eu estou pregando. Eu estou debaixo de uma palavra. Escute-me. Eu falei, Deus deu uma ordem para Josué. O povo está cocheando entre dois pensamentos. Não é o tempo mais da igreja ficar em dúvida. Existe uma liderança nessa casa. Existe um Josué que Deus chamou para esse tempo. Existe uma palavra de ordem. Chegou o tempo da igreja transicionar. Ei. Tem gente com a mentalidade de Egito ainda. Tem gente cocheando entre dois pensamentos. Tem gente na religiosidade.
Tem gente presa no passado, mas hoje a unção que despedaça todo jugo virá sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você vai avançar. Você vai dizer: ei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos atravessar o Jordão. O que tem no Jordão, pastor? Para atravessar o Jordão, sacerdotes posicionados, homens com os pés firmados. A arca vai na frente. Tem que ter presença de Deus. Ei, tem alguém comigo aqui? Jesus estava no barco, a presença literal. A arca estava na frente. A sua casa não ousa partir para outra margem sem a presença, sem a presença, sem a presença, sem a presença, sem a presença. Eu quero profetizar: a unção que já havia sobre essa igreja será multiplicada para esse tempo. Uma presença sobrenatural e gloriosa está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Receba, receba, receba. Estou firmado na rocha, nada me abala. Eu estou firmado na rocha, e nada, eu estou firmado na rocha, e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Segura, segura. Não estou pregando coisa com coisa. Eu falei o quê? Eu falei que a igreja vai alcançar os Cornélios dessa cidade. Vocês vão começar a ver homens influentes nessa cidade vindo. Oh! Os Cornélios virão, pastor. Deus vai levantar os Pedros aqui. Deus vai te encher de ousadia. Você vai entrar em empresas. Funcionários e patrões serão convertidos ao Senhor. Você vai entrar em faculdades. Diretores se renderão ao Senhor. Eu estou reafirmando a profecia para entender que eu estou pregando aqui uma palavra que vai acontecer. O que eu disse aqui? Essa igreja vai ter uma escola. Essa igreja terá uma escola. Show, barabacai. Eu profetizo, eu declaro, eu reafirmo, assim será. Oh. Levante suas mãos. Espírito Santo vai tocando do menor ao maior. Você que ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Sejam revestidos de poder. Sejam revestidos de poder. Receba a autoridade dos céus. Receba a autoridade do alto. Oh! Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. E uma unção sobrenatural, poder e autoridade virá sobre a tua vida para a conquista de território. 1, 2, 3. Receba a autoridade e poder. Diz meu coração, diga o nome dele, vamos. A minha canção. Ora cataralabalaba chorobababa. Receba autoridade e poder sobre a tua vida. Vamos, diga! Receba autoridade e poder sobre a tua vida. Receba autoridade e poder sobre a tua vida. Eu estou firmado! Eu estou firmado! Receba autoridade e poder. Estou firmado!
nada me abalará. Eu estou firmado. Show! Receba! Nada. Estou firmado. Receba autoridade e poder. Venha, chora, bababa. Fogo! Fogo! Receba! Confiando em nosso Deus e em seu eterno. Sim! Oh! Receba autoridade e A poder. igreja não será. Autoridade e poder. É o novo tempo. Confiando. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Receba autoridade e poder. Seus inimigos. Chopracatar. Chocotô. Pois nosso Deus é. Cadê os jovens? Levante as mãos. Aonde os jovens estiverem, levante as mãos. Levante as mãos, jovens. Levante as mãos. Deus está preparando os jovens para ocupar territórios nesse tempo. Se prepare para esse tempo. Oh Senhor, revista esses jovens com armaduras. Senhor, capacita. Assim como o Senhor preparou Josué, Caleb, assim como o Senhor preparou Paulo, Timóteo, assim como o Senhor preparou John Wesley, Billy Graham, David Eduardo e tantos outros, Rafael Divino, Erlis Matos. Levanta aqui hoje uma geração disposta a avançar, a romper, a passar para outra margem em Feira de Santana, hoje, agora, ao Chacataralabas. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só Deus